Olá, professores e professoras do 8º ano. Nós aqui outra vez juntinhos para falarmos da coleção Descomplica Saberes da editora Saviesa. Falo com vocês sobre o volume 4, agora no nosso último capítulo, capítulo 8. E como vocês já sabem, o capítulo 8, ele foi estruturado a partir de habilidades e descritores. Mas essas habilidades e esses descritores, você já os conheceu, né? Os descritores todos foram apresentados, assim como as habilidades, lá no capítulo 5. Então, o capítulo 5, 6, 7 e 8 trazem as mesmas habilidades e os mesmos descritores. Por isso, agora o que nos resta é perguntar: a BNCC, ela tem uma prioridade. Qual é? A prioridade da BNCC é o desenvolvimento da proficiência leitora. Nesse sentido, vamos aqui apresentar uma atividade que pode potencializar, uma sugestão de atividade que pode potencializar o desenvolvimento do letramento em língua portuguesa, porque essa atividade, essa sugestão, ela contempla todas as práticas de linguagem. Bora comigo? Bom, então agora aqui é um spoiler, como eu já disse, é uma imagem que eu trago para você ficar imaginando qual foi o texto do volume 4, capítulo 8, que eu selecionei para apresentar essa sugestão. Esse texto, ele serviu como suporte para a elaboração das atividades 14 e 15. E o texto é os primeiros dias de aula. Como marcam, não é verdade? Iniciei as aulas. Iniciei as aulas em uma nova escola e resolvi contar a minha experiência aos meus primeiros dias. Até então eu nunca havia mudado de escola. Sempre estudei em uma mesma instituição de ensino, desde quando comecei a minha educação. Nas primeiras aulas me senti bem deslocado. Eu não conhecia os professores e mesmo a turma sendo grande, aproximadamente 50 alunos, eu não conhecia nenhum dos meus colegas de classe. Tentei me aproximar deles, mas muitos já tinham os seus grupos e eu os entendo. Afinal, quando eu estudava na minha escola, também tinha minha turma. Acredito que foi na segunda semana que comecei a me encontrar. Ou melhor, a achar a minha tribo. Descobri que alguns colegas adoravam Star Wars. E esse foi o ponto de partida para iniciarmos longos debates. Alguns ainda em sala, outros fora dela. Nos intervalos, com as amizades encaminhadas, eu precisava compreender um pouco mais a dinâmica com os professores. Esse é o texto e ele serviu como suporte para a elaboração dos itens 14 e 15, mas nesses dois itens, nessas duas atividades, foi explorado apenas um descritor. O descritor se repete, então, é o mesmo da 14 e da 15. Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância, entre outras. Agora, chegou a hora, bora a sugestão? Olha só. Primeira etapa é a leitura e discussão inicial, é a leitura do texto. Começar com a leitura silenciosa do texto, os meus primeiros dias de aula. Pedir aos estudantes que anotem suas impressões e também dúvidas se houver.
Discussão em dupla. Em duplas, os estudantes devem discutir o que mais chamaram a atenção no texto. Quais foram as emoções, os pensamentos que o texto despertou em cada um. A etapa 2 é a análise do texto, perguntas de interpretação. Propor perguntas para guiar a interpretação. Por exemplo, quais são as principais emoções do narrador ao descrever seus primeiros dias de aula? Como o narrador descreve os colegas e o ambiente escolar? Quais são as expectativas e os desafios apresentados no texto? A próxima etapa é um mapa mental. Em grupos, os estudantes criam um mapa mental com as ideias principais do texto, destacando as emoções, desafios, aspectos do ambiente escolar. A próxima etapa, a etapa 3, atividade de produção textual, diário de aula. Os estudantes devem escrever um texto no formato de um diário, relatando uma experiência fictícia ou real, se preferirem, sobre os primeiros dias de aula. Eles devem tentar capturar as emoções e impressões de forma vivida, assim como o texto original. Revisão por pares. Em seguida, os estudantes trocam os textos com colegas e fazem uma revisão por pares, oferecendo um feedback construtivo. A próxima etapa, a etapa 4, é a dramatização, a criação de uma cena. Dividir a turma em grupos e pedir que cada grupo crie uma cena curta, dramatizando um trecho do texto ou então uma situação inspirada por ele. Incentivá-los a usar expressões faciais, incentivá-los a usar expressões faciais, gestos, entonação para representar as emoções descritas. Apresentação. Cada grupo apresenta sua cena para a turma. Após cada apresentação, discutir como a dramatização ajudou a entender melhor o texto. E a próxima etapa, a etapa 5, é reflexão final e discussão. Realizar uma discussão em sala sobre como as atividades ajudaram a compreender o texto e quais foram as descobertas feitas. E por fim, feedback da atividade, pedir aos estudantes que escrevam um breve texto refletindo sobre o que aprenderam com a atividade e como se sentiram ao criar e apresentar suas próprias produções. Bem, essa é a sugestão. E agora eu digo obrigada e até breve estaremos aí juntos, não é? Numa formação presencial. Obrigada por estar aqui comigo durante esses 4 volumes. Obrigada.